Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político. Estamos no dia 4 de maio de 2017. Gente, se fala muito da Previdência. Muito. E talvez o pessoal não saiba exatamente como é que tudo começou. Então vamos por partes, como diria Jack o Estripador, né? Vamos brincar um pouquinho de história. Para começar, essa história, o que é previdência? É prever alguma coisa. É prever, por exemplo, dar a condição para que você se aposente um dia. Então você trabalha um tempo, aí guarda uma parte do que você trabalha e com isso você tem um futuro. Para quando você não tiver mais forças para trabalhar. Aí o governo segura uma parte desse recurso através de algum imposto, alguma coisa. O seu trabalho também, a empresa que você trabalha, alguma coisa nesse sentido, segura uma parte desse recurso. E depois você passa alguns anos da sua vida ganhando aquela quantia para dar subsistência para você. Então você, sem precisar trabalhar mais, porque você não tem mais condição física para isso, ou saúde para isso, você ganha um recurso para se manter vivo e com boa qualidade de vida. Basicamente uma reserva, é para essa finalidade. Sempre houve previdência, Antônio? Não, nem sempre. No Brasil, ou melhor, no mundo, começou no século XIX, com a Revolução Industrial. Na verdade, é a segunda Revolução Industrial. Lá pelos idos de 1888, uma coisa assim, por aí. Começou aqui no Brasil mais ou menos nessa época, aqui. E aí, isso significa que começou aqui na monarquia. Na monarquia. A monarquia que começou, principalmente Dom Pedro II. Dom Pedro II era muito afeto a tecnologias. Ele era um cientista. Dom Pedro II era um cientista. E gostava da ciência, adorava tecnologia e ciência. Fosse hoje, se nós tivéssemos uma monarquia, Dom Pedro II estivesse vivo, ele ia estar no tablet dele, no iPad, iPhone, com tudo, ia ser high-tech total. Dom Pedro II era high-tech, para a época dele total. Tanto que a aposentadoria, os primeiros grupos de aposentadoria que foram feitos foi exatamente da aviação férrea e dos correios, né? Então, foi os dois grupos iniciais, foram as duas, na verdade foi primeiro os correios, depois a aviação férrea. Teve lá também os marinheiros, isso aquilo, mas os primeiros que foi exatamente os correios, depois a aviação férrea. E isso demonstra assim o interesse de Dom Pedro II e da monarquia exatamente nesses setores. Aí era mais ou menos começou assim com naquele período tinha mais ou menos umas 20 mil pessoas que tinham direito à aposentadoria em todo o Brasil. 20 mil pessoas.
Hoje é mais de 50 milhões. Hoje é mais de 50 milhões. Olha, em coisa de 90 anos por aí. Só para vocês terem uma ideia. Tá. Agora, vamos considerar alguns outros fatos. Veio Getúlio Vargas. Veio o Estado Novo. Os IAPs. Aqui eu moro no bairro São João. Do lado do meu bairro tem um bairro chamado IAPI. Esse bairro, ele criou um conceito que na década de 20, isso já começou na década de 20, tá? Tem até um livro, o nome do livro, e esse livro vocês não vão encontrar facilmente, não vai ser fácil de encontrar, mas é um livro que explica tudo isso que eu vou falar agora. O nome do livro é até meio, assim, sugestivo, parece que é uma coisa e é outra totalmente diferente. O nome do livro é Do Cabaré ao Lar. A autora é Margarete Rago. A editora, se eu não me engano, é Paz e Terra. Vocês só vão encontrar esse livro em bibliotecas muito antigas ou de universidades muito antigas. Ele está fora de linha, não existe mais, tá? O subtítulo dele é Uma Cidade Multidisciplinar. Ele explica eu aprendi com esse livro na universidade e foi bem difícil, a gente teve que tirar cópia de um livro desse para poder estudar. Ele explica como a era industrial veio para cá, para o Brasil, o projeto de formação de modelo de sociedade. Sociedade nuclear, aquela pai, mãe, casal de filhos, negócio assim. E da construção de uma cidade onde partia da fábrica no meio e em torno dela crescia a cidade. Várias cidades no interior, o interior de vários estados, começou exatamente disso, dessa maneira. Uma fábrica, em torno da fábrica tinha as casas dos proprietários, era o Fordismo, e em torno dessa fábrica tinha essas casas, e essas casas eram dadas pelo próprio dono da fábrica, que tinha ali a mão de obra mais rapidamente. Então isso veio da Europa, que veio para o Brasil, da Alta Idade Média, exatamente para fazer o modelo de construção de sociedade, para que a sociedade se tornasse uma sociedade fabril e investisse na segunda onda, que é a onda da indústria. A terceira onda é a onda tecnológica. A primeira onda, segundo Alvin Toffler, é a onda da agricultura. Tá? O livro Terceira Onda. Então vocês percebam que aí surgiu, dentro desses cenários de fábricas e do meio dessas fábricas uma série de casas, dentro do período de Getúlio Vargas surgiram os IAPs. Aí começou a desenvolver os IAPs, que eram os institutos de previdência, né, e específicos para determinados setores. Este que eu falei, o IAPI, é dos industriários. E cada um tinha o seu próprio regime, cada um tinha o seu próprio sistema. Daí surgiu a necessidade de aproximar esses sistemas, porque tinha muita disparidade, cada um setor, uma área tinha muito mais vantagem que outras. E algumas categorias ganhavam mais, eram mais privilegiadas que outras. As pessoas se sentiram meio, digamos assim, não era vantagem em algumas profissões, algumas carreiras, alguma coisa, e se sentiam desprestigiadas. As negociações não estavam sendo
bem formalizadas, os sindicatos começaram a reivindicar uma série de coisas. E passado na entrada do período militar, do regime militar, tão odiado regime militar, dos sindicatos, isso e aquilo, foi a maior conquista sindical de todos os tempos. As duas maiores. As duas maiores conquistas sindicais de todos os tempos foram dentro do regime militar. E isso pouca gente fala, pouca gente comenta. Que foi o INPS e o SUS. O Sistema Único de Saúde e a Previdência, do jeito que nós conhecemos hoje, nasceram dentro do regime militar. O Sistema Igualitário de Previdência foi criado para que todo mundo tivesse a mesma Previdência, o mesmo sistema, foi criado dentro do regime militar. E o Sistema Único de Saúde foi criado dentro do regime militar. Algum sindicalista já disse isso para você? Não, né? Pois é, foi criado dentro do regime militar. Então, aqueles que vocês mais dizem odiar nas redes sociais, que são os monarquistas e os militares. Se você está reclamando agora, levantando bandeira da Previdência, que é coisa de esquerda, isso aquilo, foi criado pelos monarquistas e pelos militares. Hipocrisia pouco é bobagem, né? Pois é. Então, continuando, tá? Pode ser mais hipócrita que isso? Não se preocupe. Em se tratando de esquerda, sempre se pode. E a forma disso acontecer é a seguinte. Você sabia que as aposentadorias de pessoas do campo hoje são maiores em número do que o número de pessoas no campo? Como é que é, Antônio? Não tem como precisar o número de tempo que as pessoas trabalham dentro de uma área agrária. Então as aposentadorias de campo hoje são maiores em número. O número de aposentados na área rural hoje é maior no Brasil do que o número de habitantes nas áreas rurais do Brasil. Mas como pode ser uma coisa dessa? O que pode provar uma situação dessa? Pela atual legislação, quem emite o comprovante de que existe a necessidade de aposentadoria na área rural é um sindicato. Qualquer sindicato. E são 17 mil sindicatos hoje no Brasil. As regras hoje para isso são deste modo. Então, no mínimo, uma auditoria sobre os sindicatos e as aposentadorias rurais deveria ser feita. No mínimo. No mínimo. Muitas dessas aposentadorias podem ser desvio de verba para sindicato, caixa 2 para sindicato e mais. Pode ser o financiamento do crime organizado e que justificaria porque as pessoas estão indo para movimento sem terra, fazendo protestos do sem terra, sem terra nenhuma, sem ter alguma condição alguma para fazer negócio, e vivem exclusivamente do movimento sem terra. Pode aí estar a explicação do negócio. Caso vocês não tenham percebido ainda, a Previdência, o rombo da Previdência, e justamente a manutenção do crime organizado e o aparelhamento ideológico na questão rural pode estar envolvido nesse processo. Mas ninguém nunca mexeu nisso.
teve um promotor aqui no Rio Grande do Sul que tentou fazer isso e foi ameaçado de morte. Foi ameaçado de morte, parou com o negócio. O Ministério Público do Rio Grande do Sul iniciou alguma coisa nesse sentido, o cara foi ameaçado de morte, deu um time, tá parado o negócio, mas se houve sim o início de alguma coisa nesse sentido de pesquisa dentro do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Para vocês verem como a coisa é perigosa e como precisa ter uma investigação disso no Congresso Nacional. Precisa ter no mínimo uma CPI a respeito disso. O Ministério Público tentou fazer um início de uma coisa aqui e o que aconteceu foi que houve ameaças individuais à família da pessoa que começou a fazer isso. Então tem coisa ali, onde tem caroço nesse angu. Para piorar a situação, a alegação da esquerda é de que os números estão todos errados do atual governo e que não existe rombo nenhum na Previdência. Só que esses números que eles estão dizendo, primeiro porque nasce, uma conta simples de ser feita, nasce cada vez menos gente no Brasil. E morre cada vez menos gente no Brasil. O que significa que há uma tendência que seja cada vez menos pessoas pagando a conta de mais pessoas. O Brasil não está crescendo em número de população, ele está reduzindo em número de população. O que só por si só já seria comprovante de que existe sim a possibilidade de um rombo previdenciário. Se já tivesse igualado a coisa, já estaria com problema. Mas como está pior, com certeza tem um rombo aí. Pura matemática. Só não sabe fazer conta quem não quer. Tá? Para piorar a situação, tem como sempre piorar? Tem, não te preocupe, pior ainda. Eles dizem que não existe rombo na Previdência. Aí as contas não estão fechando. A esquerda diz uma coisa, a direita diz outra. Direita ou esquerda, independente se haver ou não. Governo ou oposição. A oposição hoje é o governo que estava no poder e que simplesmente nega toda a situação porque estaria negando as suas próprias administrações de 4 governos consecutivos. Aí o que ele diz? Diz, não existe rombo nenhum, a gente estava fazendo tudo certo, não tem problema nenhum, não existe risco nenhum. Brasil está tudo certo, a gente pode voltar que vai dar tudo certo, não tem problema. Acontece que, se você omite uma série de informações, se você não fala tudo, se você não coloca tudo na conta e você desconsidera alguns valores e algumas ações, a conta bate direitinho com o que eles estão falando. Mas aí você está omitindo a informação. Você não precisa nem mentir, você apenas precisa omitir. Como essa questão dos sindicatos, por exemplo. Que eles não contaram nunca para vocês. Então como é que pode uma coisa dessas? Como é que pode uma situação dessas? Qual seria a solução para isso? Eu tenho uma teoria. O ideal seria voltar ao sistema de Getúlio Vargas, da década de 20. O ideal seria pegar e criar os IAPs novamente. Acaba com a Previdência, a Previdência Nacional, e se cria institutos de previdência por setorizações, através de negociações. Pode até não se acabar o sistema nacional, mas dar a previsibilidade legal dos IAPs novamente e fazer com que haja a possibilidade das negociações ocorrerem direto nos estados ou por categorias, para que haja a opção de você como trabalhador. Você ingressou numa profissão, você vai entrar no Instituto de Previdência da sua categoria ou nacional. É uma opção.
Isso pode criar uma solução para o problema e desonerar, desopilar todo o processo e se fazer uma auditoria sobre a atual previdência na questão sindical, porque aí tem caroço nesse angu. Eu não apresento só problema, eu apresento problemas e possíveis soluções. Se é a solução ideal ou não, então me dê um contraponto. Agora, da forma que está, não pode. Não dá mais. E sim, é necessária a reforma da Previdência. Aquela história de dizer que é culpa do fulano, do ciclano, do beltrano, cara, foram 4 governos consecutivos de uma mesma administração, de um mesmo partido. Se soubesse fazer, já tinha feito. Não sabem fazer, não sabem arrumar. Então agora deixem outros trabalharem, porque vocês que estão reclamando da Previdência tiveram a oportunidade, vocês tiveram a chance de vocês e não souberam fazer, não fizeram. Se fizeram, fizeram mal feito. Então é hora de dar chance para outro. Eu sim, sou a favor da reforma da Previdência. E que fique claro, nós todos devemos ser. Porque está na hora de se fazer alguma coisa, porque senão daqui a pouco ninguém nunca mais vai conseguir se aposentar. Nunca mais. Ah, porque vai se aposentar bem mais velho, isso aqui. Tudo bem, e daí? Qual é o problema? O melhor é que se aposente um pouco mais velho do que não se aposente, ou que não tenha condição de se aposentar. E se houver uma capacidade de desenvolvimento de um projeto alternativo, ótimo. Vamos negociar, vamos ver, vamos flexibilizar alguma coisa, mas essas reformas, elas ainda, da forma como elas estão sendo negociadas, talvez não resolvam nada. É 6 por meia dúzia. E a importância de se fazer uma nova reforma daqui a 10, 15 anos, 20 anos, talvez menos, a gente tem que mexer nisso de novo, nesse caroço de novo, vai ser necessário. Por quê? Porque o pessoal está negociando demais, flexibilizando demais, algo que tinha que ser resolvido em algum momento, que tem que ser resolvido em algum momento. Isso é um problema que a gente está levando com a barriga. E é um problema sério. É um problema nacional. O ideal, na minha opinião, seria setorizar o problema e trazer para os estados, para que haja uma flexibilização direto na fonte. É isso. Muito obrigado pela atenção dispensada.